Sim. Agora sim. Né? Ó, então a gente aqui, ó, a gente vendo aqui, né? Que quando a gente aprendeu, né? Dado uma função de transferência do segundo grau, ou seja, um sistema de segunda ordem, como que a gente consegue esboçar a saída dele, né? Então foi isso que a gente viu aqui ontem, ó. Dado o sistema, esboçar a saída, tá? Olha só, pessoal, mas assim como dado um sistema a gente consegue esboçar a saída, é possível também, tá? Ele dar a minha saída e pedir para a gente achar o sistema. Igualzinho no sistema de primeira ordem, né? No sistema de primeira ordem a gente também fazia isso. Dada a saída, esboçava o sistema. Ó. Então, por exemplo, ó. Então vamos, esse exemplo aqui, ó, pessoal. Eu tenho, ó, essa é a minha saída, tá? Então vamos lá, para esse exemplo, tá? Encontre a região no plano S, tá? Para os polos de uma função de transferência cuja resposta, então ele quer que a gente ache, pessoal, a função de transferência, né? Então olha só, ele está dando aqui para gente, ó, que o tempo de resposta é igual a 0,6, ó. Então ele deu o tempo de resposta 0,6, né? Ele deu o valor de pico, né? Que é 10% do valor normal. Se ele estabelece em 1, né? O valor de pico aqui é 1,1, né? E ele deu aqui pra gente, ó, que o tempo de acomodação, o TS para 2%, é igual a 1,6 segundos. Então, ó, ele deu a curva pra gente, tá? Ele deu o desenho da curva e com esse desenho ele quer que a gente ache a função de transferência, né? Então olha só, para o meu modelo de segundo grau, a função padrão é a seguinte, ó, k que multiplica ômega n ao quadrado sobre s quadrado mais 2 de zeta ômega n s mais ômega n quadrado, né? Então, olha só, para eu conseguir, a partir do gráfico, né, encontrar a minha função de transferência, basta eu achar K, né, ômega N e o de zeta. A partir desses valores, a gente consegue, né, dado a curva, encontrar a função de transferência. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa, e aí eu vou perguntar para vocês, né? Olhando a curva, a gente já consegue achar o K, né? Lembrando que foi a resposta a um degrau unitário. Quanto que vale o K, pessoal? Vale 1, LP? K vale 1, né? Por quê, pessoal? O meu K, ele é o meu ganho em relação à minha entrada, né? Então, olha só. Se o meu degrau é unitário, né? E a minha saída estabiliza no 1 também, quer dizer que o ganho é 1, né? Vamos pensar, pessoal, ó, que a minha entrada, né, foi um degrau unitário e a minha saída estabilizaria aqui no 3, né? Se ela estabilizaria no 3, quanto que seria, qual que é o ganho? Se fosse 3 aqui, por exemplo. O ganho é o MP? Não, o ganho é o K. Mas seria 1 também. Ó, vamos lá, ó. Então vamos, ó, o que que é o meu K, né, ó? O meu ganho K, né? Ele é a relação aqui, ó, né? Do valor da minha entrada, mas aqui não é a equação da entrada, tá? Ó. Ele é a intensidade da entrada dividido pela intensidade da saída. É o contrário aqui, pessoal. Saída dividida pela minha entrada. É a intensidade da minha saída dividida pela intensidade da minha entrada, né? Por que eu estou falando isso, pessoal? Então vamos lá. Ó. Se o meu degrau é unitário, o valor que ele estabilizar aqui vai ser o meu K sempre, né?
Por exemplo, vamos lá, ó. Isso que eu quero que vocês entendam. E saiu. Vamos lá. Olha só, pessoal. O que eu quero que vocês entendam aqui, tá? Então, olha só. Vamos supor esse exemplo aqui, ó. Ó, para um sistema, tá? Para um sistema de K igual a 1, né? Se a intensidade da minha entrada for 1, a intensidade da minha saída também é 1. Tá? Agora, para um sistema de K igual a 3, por exemplo, tá? Se a intensidade da minha entrada for 1, né? Ou seja, o meu degrau, eu vou aumentar a minha entrada em 1 unidade, a minha saída aumenta em 3, tá? Então, por exemplo, pessoal, esse sistema aqui, ó, ele está pedindo a resposta ao degrau unitário, né? Se eu aumentei em 1 e a minha saída também aumentou em 1, quer dizer que o ganho desse sistema K é igual a 1. Agora, por exemplo, se eu falo para vocês, né, ó, que eu dei o degrau unitário e esse meu sistema estabilizou em 4, né, quer dizer que a minha saída aumentou em 1 unidade, a minha entrada, desculpa, entrada degrau unitário, né? Quer dizer que a minha entrada aumentou em 1 unidade o valor dela e a minha saída aumentou em 4. Quer dizer que eu tenho um ganho K igual a 4. Né? Então, para um sistema de K igual a 4, se eu der um degrau de intensidade 2, a minha saída vai aumentar 8 unidades. Vai estabilizar lá em 8. Para um sistema de ganho K igual a 4, né? Se o meu degrau for de intensidade 10, a minha saída vai estabilizar em 40. Tá? Então, o K, pessoal, é a relação, né? O quanto eu aumento a minha entrada, o quanto a minha saída também vai aumentar, né? Para facilitar os exemplos, pessoal, a gente estuda, né, a relação ao degrau unitário. Se o meu degrau é unitário, né, o valor que o meu K estabiliza é o valor do K. Deu para entender isso ou ficou um pouco confuso? Hein, pessoal? Deu para entender? Não, um pouco confuso, né? Então vamos lá. Então vamos construir o raciocínio junto, né? Então olha só, o que é a função de transferência? Não é a minha saída dividida pela minha entrada? Não é isso? Vamos, pessoal? É Então isso. vamos lá. Ó, então, quando a gente analisa, né, a resposta, né? Então a gente vem aqui, ó, é o que eu falei para vocês, ó. A gente dá uma entrada, ó. Então, ó, uma entrada degrau, né, ó. Essa daqui é a minha entrada, né? Então a gente submete o meu sistema a uma entrada e a gente analisa aqui, ó, o comportamento da saída, tá? Então a gente analisa aqui o comportamento da saída. Então vamos lá. Olha só, pessoal. Se a minha entrada, tá, ó, se for o degrau unitário, tá? Quando eu falo degrau unitário, quer dizer que o meu valor aqui que estava 0 passa a valer 1. Tá? Isso, quando a gente fala degrau unitário, é isso, tá? Ou então aqui o valor que valia 10 passa a ser 11, ou então valia 12 passa a ser 13. Isso aqui só quer dizer, o degrau unitário quer dizer que eu aumentei a minha entrada em 1 unidade. Até aqui tudo bem? Sim. Sim ou não? Então, olha só, pessoal. Então, ó, vamos supor que eu dei o meu degrau unitário na minha entrada, né? Então, a gente viu, né, que quando a gente dá um degrau
em um sistema, a resposta ela não se comporta desse jeito também, instantâneo, né? Ela tem um tempo para acomodar o novo valor dela, né? Então a gente dá uma entrada e o meu sistema ele demora um tempo para acomodar no novo valor dele, né? Então olha só, vamos supor aqui, ó, que eu dei a entrada de um degrau unitário, né? O meu sistema, ó, se acomodou e ele estabilizou aqui, ó, no 3, tá? Então, olha só. A minha entrada foi de intensidade 1, né? Ó, valia 0, passou a valer 1. A minha saída era de intensidade 0 e passou a valer 3. Tudo bem? Para esse exemplo que eu estou dando aqui. Deu pra... Até aqui todo mundo está comigo, pessoal? Fechou. Fechou? Beleza. Então, o que é o meu ganho K? Tá? O meu ganho K é a razão. Tá? De quantas vezes a minha saída aumenta em relação a quantas vezes a minha entrada aumenta, né? Então vamos lá, ó. A minha saída aumentou em quantas vezes? Em que valor que ela estabilizou aqui? Em 3, né? Em Em 3. 3, né? E a minha entrada foi de qual intensidade? Foi 1. De 1. Então o ganho para esse sistema aqui, tá? Em relação à entrada e à saída, é um ganho de 3, né? Vamos pegar agora um exemplo aqui, pessoal. Ó, vamos supor que agora o meu sistema funciona assim, ó. Olha só, eu dei, né, aqui, ó, um ganho, um degrau de intensidade 3, tá? E a minha saída, ela estabilizou aqui, ó, por exemplo, em 9, né? Então, ó, a minha entrada eu aumentei 3 unidades, a minha saída aumentou em 9 unidades. Como que a gente calcula o ganho K, tá? Então, ó, é o valor que a minha saída estabilizou em 9, né? Qual que foi a intensidade da minha entrada? 3. Então, para esse sistema aqui, o ganho é igual a 3, né? Mas vamos supor, pessoal, que tem esse sistema aqui também, ó. Né? Então, ó, esse sistema aqui, ó, eu dei um degrau, tá? Uma entrada do tipo degrau, de intensidade 10. E a minha saída estabilizou aqui em 1. Como que a gente calcula o K, pessoal? O K, né, é o meu ganho da saída, ó, então a minha saída estabilizou em 1, né, dividido pelo meu ganho da entrada. A minha entrada aumentou em 10 unidades, tá? Então o ganho K nesse caso aqui é 0,1. Olha, pessoal, uma dúvida aí Uhum. agora. Então, nem sempre a entrada vai ser onde ele estabiliza? Como assim? Nem sempre a entrada vai ser ele estabiliza. Como assim? Não entendi. Porque, igual no exemplo que você passou ontem lá do 0,05, Uhum. aí depois ele teve um pico do 0,065 e depois voltou a estabilizar em 0,05. Isso. A gente usa aqui, ó. Ah, nem sempre a entrada vai estabilizar. Igual, por exemplo, nesse Isso. exemplo aqui, né? A minha entrada é um degrau unitário, né? E o meu sistema estabilizou aqui, ó, em 0,05, né? Então, qual que é o ganho desse sistema? A gente calculou, ó, o ganho é 0,05, tá? Então, toda vez que a minha entrada aumentar em 1 a unidade dele, a minha saída vai aumentar em 0,05. Entendeu? Então, qual que é o fator que relaciona o ganho da entrada e o ganho da saída? É o meu K. Entendeu? Então, ó, nesse exemplo aqui, ó, a minha entrada foi degrau. Então, a minha entrada eu aumentei em 1, tá? Vamos supor que seja tensão. Então, a minha tensão de entrada foi de 0 para 1 volt, né? A minha corrente no circuito foi de 0 para 0,05. Então, não é igual, tá? A relação
a relação entre o valor da entrada e da saída não é igual, tá? O que estabelece a minha relação da entrada e da saída? É o meu ganho K. Pessoal, todo mundo, até aqui, todo mundo tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Então agora a gente pode vir aqui, ó. Então, ó, no enunciado fala... Opa, não sei o que... Ó, no enunciado fala... No enunciado fala que o degrau foi unitário, tá? Então, olha só, vamos começar calculando o nosso K, ó. Então, ó, a intensidade da entrada foi 1, tá? A intensidade da entrada foi 1, porque ele falou degrau unitário. A LP, se o degrau não for unitário, o que ele vai falar? Ele vai falar um degrau de intensidade 2, um degrau de intensidade 10, um degrau de intensidade 3, mas para esse sistema aqui foi um degrau unitário, né? Pessoal, em qual valor que a minha saída se estabilizou aqui? No 1 também. No 1 também, né? Então, o meu ganho aqui vai ser 1 dividido por 1. O meu ganho K aqui valeu 1. Tudo bem? Então, ó, dessas três grandezas que a gente precisa achar, já achei uma. 1, né? A gente ainda tem que achar ômega n e de zeta. Olha só, pessoal, ele deu pra gente o tempo de resposta, ó. Ele falou aqui que TR é igual a 0,6, né? Se a gente olhar aqui, pessoal, a fórmula do TR, ó, TR é igual a 1,8 que divide ômega n. Então, vamos lá, ó. Então, no lugar do TR, ó, eu vou colocar 1,8 que divide ômega n. Isso daqui é igual a 0,6, né? Multiplicando em cruz aqui, pessoal, a gente vai ter que o nosso ômega n vai ser 1,8 que divide 0,6, né? Deixa eu abrir aqui a calculadora. Então, ó, se a gente faz aqui, ó, pessoal, 1,8 que divide 0,6, o meu ômega n aqui vale 3, né? Então, ó, achei mais uma grandeza que eu queria saber através do TR, né? E a gente sabe que o TS para 2%, pessoal, ó, o meu TS para um critério de 2% é 4 que divide de zeta ômega n, né? Então, olha só, pessoal, o meu TS aqui, ó, o meu TS é 1,6, é igual a 1,6, né? O meu TS, que é o meu tempo de acomodação, é 4 que divide de zeta ômega n. Isso daqui é igual a 1,6, né? Então, olha só, 4 que divide 3, né? Ômega n vale 3, 3 zeta é igual a 1,6. Eu vou multiplicar em cruz aqui, pessoal. Então, a gente tem aqui, ó, que 3 vezes 1,6, então, isso aqui, ó, 3 vezes 1,6 dá 4,8. Então, aqui, ó, 4,8 zeta é igual a 4. O meu zeta é igual a 4 que divide 4,8. O meu zeta aqui vai ser... Vamos lá. 4 que divide 4,8, né? Vai dar aqui, ó, 0,83, né? Então, ó, achei também o meu de zeta. A gente tendo K de zeta e ômega n, a gente consegue montar qualquer sistema de segunda ordem, né? Então, vamos lá. Ó, a minha equação geral é a seguinte, ó. Então, a gente tem aqui, ó, que G de S, né, é igual a K vezes ômega n ao quadrado
que divide S quadrado mais 2 zeta ômega n S mais ômega n ao quadrado, né? Eu volto aqui e substituo os valores que eu encontrei, ó. K, a gente viu que vale 1, né? O meu ômega n a gente viu que vale 3, então fica aqui 3 ao quadrado, né? É igual a S ao quadrado vezes 2 vezes 0,83 vezes 3 S, né? Aqui é mais, ó. Mais 3 ao quadrado. Então vamos lá, ó. Aqui em cima, ó, 1 vezes 3 ao quadrado dá 9. S quadrado mais. Então vamos lá, ó. Então, ó, é 0,83 vezes 2 vezes 3. Deu 5, né? Mais 5. S, cara, quando tem 5 e S, quebra minhas pernas. Mais 5S mais 9, né? Então, o sistema que tem este comportamento aqui, né, tem como função de transferência essa função de transferência. Pessoal, entenderam? Tá? Que então a gente consegue, né, das duas formas. Então, tendo a saída, a gente consegue, né, tendo a equação, a gente consegue esboçar a saída, mas também tendo a saída, a gente consegue esboçar a equação. Tranquilo, pessoal? Deu para entender, sim ou não? Deu sim, LP. Sim? Então, ó, pessoal. Então, dito isso, tá? A gente vai entrar agora em uma nova matéria aqui, ó, que chama análise da estabilidade do sistema dinâmico, tá? Estão vendo minha tela aqui direitinho? Então, olha só, pessoal. O que é a análise da estabilidade do sistema dinâmico, tá? Pessoal, até agora, tá? Todos os exercícios que a gente fez, né? Propositalmente, né? Eu escolhi exercícios que, dado uma entrada, né? A minha saída, ela variava, mas ela sempre chegava em um determinado valor, né? Então, era um sistema que a gente chamava de sistema estável, tá? Vou explicar melhor aqui o que é um sistema estável e instável, tá? Então, olha só, pessoal. Então, vamos pensar nesse exemplo aqui, né? Então, ó, vamos imaginar um cone que repousa sobre sua lateral, tá? E aplica-se outro pequeno empurrão no cone. E esse começa a deslizar sem tender a abandonar a posição lateral, tá? Então, olha só, pessoal. A gente tem 3 possíveis, né, posições para o cone. Pessoal, nessa posição aqui, né, se a gente der um empurrão lateral no sistema, tá? Até uma determinada força, o que vai acontecer com esse cone, né? Ó, eu vou empurrar ele e ele vai se manter estável, né? Agora, quando eu empurrar esse daqui, ó, qualquer empurrão que eu der nele, ele vai cair. Então a gente pode falar que o cone A está estável, o cone B está instável. A LP, como que isso se aplica? Como que isso se aplica para o meu sistema, para minha teoria de controle, né? Então, olha só, pessoal. Vamos supor, aqui a gente tem, ó, 3 exemplos, tá? 2 exemplos. Esse primeiro exemplo aqui, ó, essa é a minha função de transferência, ó, que está nesse quadrado que eu destaquei de vermelho.
E no segundo exemplo, né, eu tenho esta função de transferência que eu destaquei aqui no quadrado azul, tá? Pessoal, esses dois sistemas aqui, ó, tá? Sem nenhuma ação de controle K. Então, é o sistema natural, tá? Nos dois sistemas, pessoal, eu vou aplicar uma entrada do tipo degrau unitário, ó. A entrada do tipo degrau unitário, ela é destacada aqui, ó, como 1 sobre S, né? Então, olha só, pessoal, o que acontece com a minha saída CS nesse primeiro sistema vermelho, tá? Então, olha só, a minha entrada, né, ó, minha entrada vermelha aqui, ó, a minha entrada R de S, ó, que eu vou chamar aqui de minha entrada R, né, ó, quando a gente analisa a minha entrada no domínio do tempo, ó, R de T sobre T, né, ó, no momento que eu dei o degrau unitário, ó, ela passou de valer 0 e começou a valer 1, tá? Então, aconteceu isso daqui com a minha entrada, tá? Olha só, pessoal, qual foi o comportamento da minha saída, tá? O comportamento da minha saída foi o seguinte, ó. Ó, a minha entrada fez isso, ó. Valia 0, instantaneamente passou a valer 1. A minha saída fez esse caminho aqui, ó. Ela valia 0 também, né? Ela valia 0 também. Ela passou aqui, ó, por um valor de pico, teve um tempo de estabilização, né? Mas depois de um tempo, ela estabilizou em 1, tá? Então, olha só, pessoal, esse sistema, eu dei uma entrada, né? Ele passou por um tempo de estabilização, mas depois de um determinado tempo, ele estabilizou em um valor, tá? Então, pessoal, quando a gente dá em um sistema, a gente dá uma entrada, tá? Limitada. Então, ó, minha entrada, ó, ela tem um valor, uma entrada de um valor 1, tá? Então, quando em um sistema a gente dá uma entrada de valor 1, né? De qualquer valor, então, mas uma entrada limitada, uma entrada que tenha um valor, né? Então, minha entrada foi de valor 1, valor 10, valor 100. Quando a minha saída estabiliza em um valor limitado também, um valor inteiro, a gente fala que esse sistema aqui, ele é um sistema estável, tá? Então, dado uma entrada real limitada, a minha saída alcançou um valor real limitada, tá? Mesmo que para alcançar esse valor, ela passou por um período de transição. Então, quando a minha entrada atinge a minha entrada de um valor e a minha saída também atinge um valor, estabiliza um valor, a gente fala que esse sistema é um sistema estável, tá? Então, esse exemplo aqui da minha figura a gente pode falar que é o exemplo de um sistema estável, tá? Agora, vamos analisar esse meu segundo exemplo, tá? Nesse meu segundo exemplo, pessoal, tá? Eu também, ó, apliquei um degrau unitário, né? Então, olha só, o meu R de S também, ó, a mesma entrada que eu apliquei no primeiro, ó. Então, a gente tem aqui o nosso R de T, né? Em função do tempo. Ó, valia 0, né? No determinado momento que eu apliquei o degrau, a minha entrada R passou a valer 1, tá? Esse foi o comportamento da minha entrada, ó. Eu dei uma entrada de um valor real limitado. Olha o que acontece com a minha saída, tá, pessoal? Eu dei uma entrada de valor 1, mas a minha saída, ó, ela passou do valor 1, né? Ela ficou oscilando, pessoal, mas percebe que a oscilação dela, diferente do meu caso A aqui, tá? Em vez dela tender a estabilizar em um valor, essa minha oscilação, ela foi só piorando. Então, ela foi ficando, ó, cada vez mais oscilante e ele não tendeu a estabilizar em nenhum valor. Então, pessoal, em um sistema, tá? Quando a gente dá uma entrada limitada, inteira, e a minha saída começa a oscilar sem tender a um valor, então ela vai ficar oscilando, tá? Para sempre, a gente fala que esse sistema é um sistema
instável, tá? Então, enquanto na minha letra A eu tenho um sistema estável, na minha letra B eu tenho um sistema instável, tá? Então, os sistemas estáveis, dado uma entrada inteira, a minha saída também atinge um valor inteiro. Sistema instável, dado uma entrada limitada inteira, a minha saída não atinge um valor, ela fica oscilando infinitamente. Então, então essa é a diferença de um sistema estável para um sistema instável. Deu para entender, pessoal? O que é um sistema estável para um sistema instável? Beleza. Beleza? Todo mundo? Tranquilo? Anderson, Vinícius e Jorge, tranquilo também? Beleza, ele vai Beleza? ser só no formato de onda dele ali, né? Isso, ó. Não é nem no formato de onda, tá? Porque olha só, se eu tivesse aqui, por exemplo, tá? Ó, se essa minha saída em vermelho aqui, ó. Se essa minha saída aqui, ó, em vermelho, se ela fizesse isso daqui, ó. Esse sistema também é estável, né? Porque, ó, ele atingiu um valor em regime permanente, né? Esse daqui, ó, não atinge um valor, ó. Ele não tende a um valor único. Ele fica oscilando infinitamente. Então, o sistema estável, ele atinge um valor em regime permanente. O sistema instável não atinge. Beleza. Então, olha só, pessoal. A estabilidade de um sistema dinâmico é definida de maneira similar, tá? A resposta ao deslocamento ou à condição inicial resulta num decaimento, neutralidade ou crescimento da resposta, tá? Então, pessoal, a gente tem aqui, né, sistemas estáveis e sistemas instáveis, tá? Aí, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Presta atenção aqui comigo. LP, como que eu sei se um sistema é estável ou instável, tá? É muito fácil, pessoal, é muito fácil, né? A gente encontra os polos do meu sistema, tá? LP, Oi. é uma pergunta sempre por curiosidade. Uhum. Senão eu esqueço de perguntar. Aquele, quando, por exemplo, assim, sabe a máquina de lavar roupa? Quando ela começa a bater, ela começa a vibrar, vai aumentando, aumentando. Aquilo ali Sim. fala que entrou em ressonância, né? Sim. Tem alguma coisa a ver com esse sistema instável ou é coisa totalmente diferente uma da outra? Não, olha só. Um exemplo aqui, tá? Que é? Olha que legal. Então, eu vou ler esse exemplo da ponte e vou te responder, ó. Ó, um exemplo de um sistema instável, tá? É exposto no figura abaixo aqui. Vocês já viram o vídeo da ponte de Tacoma? Dela balançando? Dela balançando e rompendo? Pessoal, essa era uma ponte, tá? O que aconteceu com ela? Olha só, ela oscilava sempre que ventava, tá? Pessoal, uma hora o vento, ela entrou em ressonância com o vento, tá? A oscilação foi tão grande que ela rompeu. Mas, Pablo, a questão da máquina de lavar roupa, sim, tá? Essa oscilação dela, ela vai entrando em ressonância e ela vai aumentando a oscilação, tá? Só que a máquina de lavar roupa, né? Então, por que a máquina de lavar roupa vem com um peso lá, né? Então, você compra uma máquina de lavar roupa 11, 12, 13 quilos. Vocês já pensaram por que disso? Não? É uma boa pergunta, né? Olha só, porque ela vai centrifugar, né? Conforme o peso que ela tiver lá, ela vai precisar de mais ou menos força para centrifugar. Você não concorda comigo? Quanto mais pesado tiver lá, Certo. ela vai centrifugar mais, tá? Então, se você coloca a roupa além do peso que ela tá ali, né? A força que ela vai precisar para centrifugar vai ser tão grande que ela vai entrar num estado de ressonância que vai ser maior do que a estrutura dela aguenta e pode danificar a máquina, né? Porque toda ponte balança, tá, pessoal? Toda ponte balança. Só que umas balançam tão pouco
que ela balança ali, ó, dentro da estrutura, dentro do que a estrutura dela consegue, suportar. Mesma coisa a máquina de lavar, tá? Então fica ainda dentro de um sistema estável, ó. Tem uma oscilação, né? Mas sempre dentro de um limite. Quando o meu sistema entra em ressonância, tá? Então, no caso da ponte, ou no caso de uma máquina de lavar com um peso muito maior do que a indicação dela, né? O que acontece? Você consegue alimentar, você vai alimentando a centrífuga com cada vez mais velocidade, ela vai entrando em ressonância, ó, e acontece isso daqui com o sistema, ó. Em vez dele estabilizar em um valor, né? O que acontece? Ele vai só aumentando a intensidade dele, ó, até danificar o aparelho ou até romper a estrutura da minha ponte. Mas é justamente isso, tá, Pablo? Ah, então, mas minha máquina de lavar roupa vai estragar quando ela começa a bater muito rápida? Só se você não colocar lá, né? Vamos pôr, se você comprou uma máquina 10 quilos, né? Eu acho, tá, pessoal? Aí eu já não posso falar com certeza. Eu acho que tem ali um peso que eles colocam de segurança, né? Então, vamos supor, uma máquina de 10 quilos, eu acho que aguenta lavar 11, 12 quilos de roupa, né? Que é mais ou menos o que você vai conseguir fazer caber dentro dela se você colocar roupa, né? Aí se você encher sua máquina, né? Com roupa muito, só com coisa pesada, né? Então eu vou colocar minha máquina para lavar aqui minhas botinas do serviço, né? Mas eu vou encher ela com um monte de botina de biqueira de ferro e aí a máquina tem capacidade de 10, eu coloquei 16 quilos nela, né? Aí corre o risco, ó, do sistema se comportar assim. É por isso que tem os casos que algumas máquinas saem até andando aí, né? Sai até andando. Máquina que sai andando é tudo porque dá com peso maior do que o estabelecido para aquela máquina, né? Uhum. Por isso que quando você vai lavar tênis em máquina de lavar, tem que lavar, não pode lavar muito, sabe? Porque tênis ele é mais pesado um pouco. Não pode pegar uma máquina e encher de tênis, tá? Tem que lavar ali 2, 3 por vez. Respondi, Pablo? Não, beleza, tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Então olha só. Como que eu sei se o meu sistema ele é positivo, ele é estável ou instável, tá? Tem uma maneira, pessoal, muito fácil, tá? Tem uma maneira muito fácil da gente descobrir se o nosso sistema é estável ou instável, né? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém lembra o que são os meus polos do sistema? Ó, uma função de transferência tem polos e zeros, né? Vocês lembram o que é um e o que é outro? Não. Não? Então, olha só, pessoal, isso é importante saber, tá? Ó, uma função de transferência, né? A gente tem um polinômio aqui na entrada, né? Ó, no numerador, né? Por exemplo, s mais 1 e um polinômio no denominador, né? S ao quadrado mais 5s mais 9. Um exemplo aqui, né? Então, olha só, pessoal. Os zeros, tá? Os zeros são as raízes do meu polinômio do numerador, né? Nesse caso aqui, ó, o meu numerador tem um grau, o meu numerador tem de grau 1, né? Ele vai ter um zero, ó, S menos Z1, né? E dois polos, ó, S menos Z2, P2, S menos, S menos P2, né? P1 aqui primeiro, e aqui S menos P2, né? Então, olha só, os meus zeros, tá? Os meus zeros são as raízes do polinômio do numerador e o meu polo são as raízes do polinômio do denominador. Até aqui todo mundo lembra, pessoal? Tranquilo? Sim ou não? Sim. Sim. Até, pessoal, na nossa aula passada, deixa eu abrir ela aqui, a aula de ordem do sistema, né?
Eu até coloquei aqui para vocês, ó. A gente até coloquei aqui para vocês, ó, as fórmulas, né, ó, de como que a gente calcula o polo, ó, para sistema de segundo grau, né, ó. Tem aqui algumas fórmulas, né? Então, olha só, pessoal. A estabilidade do meu sistema. Espera aí que ficou tudo preto aqui, não sei o que aconteceu. Então, voltou. Quem que determina a estabilidade do meu sistema, tá? Os meus zeros não determinam a estabilidade do meu sistema, tá? Quem determina a estabilidade do meu sistema são os meus polos, tá? Então, olha só, pessoal. Todo polo e todo zero, a gente consegue representar eles, tá? Através de um semiplano de Laplace, né? Onde esse semiplano aqui, ó, pessoal, tá, ó, onde esse semiplano aqui, ó, eu tenho aqui, ó, no meu eixo Y é o meu eixo de imaginários, tá? E no meu eixo X, ele é o meu eixo de números reais. Então, por exemplo, ó, deixa eu voltar aqui, pessoal, lá no Jamboard, ó. Então, ó, por exemplo, nesse Jamboard aqui, ó, que a gente estava calculando, né? Que a gente calculou, a gente calculou, pessoal, Opa. vocês estão me ouvindo? Sim, Ah, sim? Estão vendo minha tela normal? também. Ah, ó, então vamos lá. Então, ó, lembra nesse exemplo aqui, ó, que a gente calculou os polos desse sistema aqui, né? Ó, é do menos 2,1 mais 5,62 e menos 2,1 menos 5,62, tá? Pessoal, todo o sistema, a gente consegue representar o conjunto de polos e zero deles no que a gente chama aqui, ó, de semiplano de Laplace, ó. Este semiplano de Laplace, ele funciona da seguinte forma, ó. No meu eixo Y, ele é o meu eixo imaginário. E no meu eixo X, ele é o meu eixo real. Tá? Então, olha só, pessoal. Eu vou representar aqui o meu polo P1. Tá? Então, vamos lá. Olha só. O meu polo P1, a parte real dele vale menos 2,1. Ó. Então, quando eu pego aqui, ó, no meu real, né, ó, menos 2,1. E a minha parte imaginária vale 5,62. Então, olha aqui, na minha parte imaginária aqui, ó, vale 5,62, tá? Então, onde que está localizado o meu polo P1? O meu polo P1 tem de real menos 2,1 e de imaginário 5,62, ó. Então, o meu polo, ó, ele está localizado aqui, ó. Real menos 2,1, imaginário 5,62, tá? Sempre, pessoal, a gente sempre representa o número polo por x, tá? Quando a gente vai representar no semiplano de Laplace, polo sempre é representado por x e zero é sempre representado por uma bolinha, tá? Então, ó, esse daqui é o polo P1, ó. Eu vou representar o meu polo P2, né? Então, olha só, o meu polo P2, a parte real dele vale menos 2,1. E a parte imaginária dele vale menos 5,2, ó. Então, aqui, ó, vale menos 5,62. Então, o meu polo P2, ó, a parte real dele é menos 2,1, né? E a parte imaginária dele é menos 5,62. Aqui está a localização do meu polo P2. Tá? Então, todos os polos do meu sistema, eu consigo localizar eles no semiplano de Laplace. Pessoal, todo mundo entendeu como é que faz isso? Tranquilo? Sim ou não?
Sim. Sim? Sim, LP. Espera aí que... Deixa eu ver só uma coisa, pessoal. O meu Teams, a página de vocês está travada, tá? Então, eu vou ficar de olho no WhatsApp aqui. Se por uma acaso eu cair, vocês me avisam no WhatsApp, para eu não ficar falando que nem bobo aqui. Beleza. Beleza? Então, olha só, pessoal. Então, todo polo, tá? Todo polo do sistema, e zero, a gente consegue representar ele no semiplano de Laplace, tá? Então, olha só, pessoal. O que define se o meu sistema ele é estável ou instável, tá? Todo sistema estável, tá? Os polos estão localizados no semiplano esquerdo de Laplace. A LP falou grego, né? Então, olha só, vamos pensar aqui, ó, que o nosso eixo imaginário, ó, que o nosso eixo, a gente tem aqui, ó, né, ó, que a gente divide, né, ó, que aqui, o meu eixo, né, XY, né, de real e imaginário, divide o plano em 4 quadrantes, né, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, né? Os quadrantes 1 e 4 são os quadrantes da direita. Os quadrantes 2 e 3 são os quadrantes da esquerda, tá? Pessoal, para um sistema ser estável, tá? Para um sistema ser estável, todos os polos do meu sistema têm que estar no plano esquerdo, ou seja, no segundo ou terceiro quadrante, tá? Então, necessariamente sempre o 1 vai ser negativo, LP? Então, necessariamente, a parte real dele tem que ser negativa. Entendi. Tá? Então, todos os meus polos, a parte real dele tem que ser negativo. Porque se o meu sistema tiver parte real positiva, ele vai estar aqui, ó, ou no eixo, ou no quadrante 1 ou 4, que é o que a gente chama de plano direito. Tá? Então, pessoal, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, um sistema de décima ordem, né? Um sistema de décima ordem vai ter 10 polos, né? Um sistema de décima ordem vai ter 10 polos. Pessoal, se desses 10 polos, 9 polos tiverem do lado esquerdo, né? No segundo ou terceiro quadrante. Mas um polo está do lado direito, tá? Basta um polo estar do lado direito para que esse meu sistema seja instável, tá? Então, se o meu sistema tiver 10 polos, para ele ser estável, todos os 10 polos têm que estar do lado esquerdo, tá? Parte real negativa. Basta que um polo seja parte real positiva, ou seja, esteja do lado direito, para o meu sistema ser instável. Deu para entender, pessoal? Sim, LP. Tranquilo? LP, então beleza. Se meu polo está no lado esquerdo, ele é estável. Se o meu polo está do lado direito, ele é instável, né? E se o meu polo tiver sobre o meu eixo imaginário, né? Se meu polo tiver parte real zero, o que ele é? Estável ou instável? O que vocês acham, pessoal? Se ele tiver sobre o eixo. Se ele está sobre o eixo, ele não está nem do lado direito, nem do lado esquerdo, né? O que vocês acham? Que ele é estável ou instável? Ele é neutro? Ele é o que a gente chama de criticamente instável, tá? O que é um sistema criticamente instável? Então, ó, observa esse polo aqui, ó. Esse polo aqui, né, ó, o meu sistema, ele vai tender para o infinito. Então, ele é instável, né, ó. Esse polo aqui, ó, a minha saída, ó, ela vai oscilando, né, ó, mas ela vai oscilando, ó, cada vez com uma amplitude maior. Então, ele é instável, ó. Esse outro polo aqui também, ó, a minha saída tende para o infinito. Então, ela é instável. Mas olha só, pessoal, esse polo aqui, ó, tá sobre o meu eixo,
tá? O que é um sistema criticamente estável, pessoal? Ele é um sistema que ele não vai atingir um valor, tá? Ele vai ficar oscilando, mas ele vai ficar oscilando em uma onda de amplitude e frequência constante, tá? Então, eu dou a minha entrada, a minha saída, ela se transforma numa onda de frequência e amplitude constante. Quando isso acontece, pessoal, a gente fala, o sistema ele não é nem estável, porque ele não atingiu um valor, mas ele também não é instável, porque ele não vai tender ao infinito, tá? Ele é um valor que está oscilando em frequência e amplitude constante. Então, ele não é instável nem estável, a gente fala que ele é criticamente estável, tá? Então, quando o meu polo estiver sobre o meu eixo, basta que eu tenha um polo sobre o meu eixo para ele ser criticamente estável. Pessoal, eu vou reiniciar o meu Teams aqui, porque tá muito difícil não saber se vocês estão me ouvindo ou não. Ih, até apareceu aqui agora para eu reiniciar. Ah, ouvindo tá, tô ouvindo. Peraí, só vou reiniciar aqui, que minha tela tá travada. Ô, Jorjão. Ô, Jorge. Ah, agora é bem melhor. A tela, eu não conseguia abrir a tela de vocês, pessoal. Eu não conseguia ver se vocês estavam ou não, se eu estava ou não na chamada com vocês. Tava me dando um faniquito gigantesco. Deixa eu compartilhar aqui a tela, né? A gravação continua. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Estão vendo minha tela aqui, pessoal? Tranquilo? Beleza, LP. Beleza? Então, olha só. Todo mundo entendeu o que é estável, instável, criticamente estável? E como que eu averigo se o sistema está estável ou instável? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Tranquilo. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Olha só. Então, olha aqui no nosso exemplo, né? Ó, eu não tinha destacado para vocês ainda, né? Mas agora a gente já consegue olhar, ó. Esse daqui, ó, são, ó, os meus polos, ó. Então eu coloquei os meus polos aqui, né, ó, desse sistema aqui. Então, ó, todos os polos, ó, estão do lado esquerdo, ó. Todos os polos do lado esquerdo, sistema estável. Olha nesse sistema aqui, ó, pessoal. Já para esse sistema aqui, ó, eu tenho 2 dos 3 polos do lado direito, tá? ALP, mas basta um, tá? Basta um polo do lado direito para o meu sistema ser instável, né? Aí você fala assim, ó, ALP, então é muito fácil, ó. Então como que a gente vê a estabilidade em sistemas realimentados, tá? Então a gente primeiro, ó, antes de analisar a estabilidade, né, a gente tem que achar a função de transferência do sistema realimentado. LP, como que eu acho a função de transferência do sistema realimentado? A gente já viu, né? Ó,
G de S é igual a 1 mais G de S HS. Tá? Então, a gente primeiro acha a função de transferência do sistema realimentado. Tá? A gente acha a função de transferência. Depois a gente acha os polos. Tá? E depois que a gente achou os polos, pessoal, a gente acha, tá? Se esse sistema ele é estável ou instável, tá? LP, como que eu faço isso? Bom, pessoal, se o sistema ele é de primeira ou segunda ordem, né? É fácil, né? Basta. Então, por exemplo, olha só, pessoal. Aí eu vou vir aqui, ó. Então vamos lá, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou começar um novo Jamboard, tá, pessoal? Só para falar sobre estabilidade do sistema. Vou mandar o link lá no grupo também. Nem preciso disso tudo. Então, olha só, pessoal. Por exemplo, olha só. A gente tem esse sistema aqui, ó. Deixa eu fazer melhor aqui, ó. Pegar ele aqui direto de cá. Copiar. Né? Então, olha aqui. Esse sistema aqui, tá? Eu quero ver se ele é estável ou instável, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular, tá? Se ele realimentado é estável ou instável. Né? Então, o que a gente precisa calcular? Olha só. A gente precisa vir aqui, ó. A gente tem a seguinte aqui, ó. A minha entrada, né? R de S. O meu sistema G de S. Né? A minha saída aqui C de S. E aqui a realimentação, né? Então, para ver se esse sistema é estável ou instável, primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é calcular a função de transferência em malha fechada. Como que eu calculo a função de transferência em malha fechada, pessoal? Então, aqui, ó, a minha G de S, né? Vai ser a minha G, que divide 1, né? Ó, o sinal contrário do que está chegando aqui, 1 mais G vezes H. Né? Então vamos lá, ó, vamos achar essa função de transferência. A minha G de S é essa daqui, ó. 36 sobre S quadrado mais 4,2S mais 36, né? Que divide 1 mais a minha G de S, né? Que é 36 S quadrado mais 4,2 mais 4,2S mais 36 vezes 1. Né? Ó, então, ó, G que multiplica. Por que 1, pessoal? Quanto que vale o meu H nesse sistema aqui? Uma realimentação simples. Quanto que vale, pessoal? Vale 1. Vale 1, né? Então, olha só, pessoal. Então, aqui em cima, ó, eu tenho 36, né? Que divide S quadrado mais 4,2S mais 36. E aqui embaixo, ó, eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum de 1 e disso daqui. Quanto que vale o mínimo múltiplo comum de 1 e disso daqui, pessoal? Isso daí. Isso daqui mesmo, né?
Então vai ser S quadrado mais 4,2S mais 36. Pessoal, S quadrado mais 4,2S mais 36, que divide 1 dá quanto? S quadrado mais 4 vezes 1, então vai dar aqui em cima, ó. S quadrado mais 4,2S mais 36. Então vamos lá, ó. S quadrado que de mais 4,2S mais 36, que divide S quadrado mais 4,2S mais 36, dá 1. Vezes 36 mais 36, né? Então, olha só, pessoal, eu tenho esse, ó, o denominador é igual nas duas, né? O que eu posso fazer com ele? Eu posso vir aqui e cortar, né? Então, olha só, a gente tem aqui, então, que a nossa função de transferência em malha fechada, G de S, ela é 36, que divide S quadrado mais 4,2S mais 72, né? Então, ó, para a gente verificar a estabilidade do sistema, primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular ele em malha fechada, tá? Maravilha. Olha só, pessoal, feito isso, até aqui todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, pessoal? A gente viu isso daqui, né? Lá quando a gente estava analisando o diagrama de blocos. Todo mundo entendeu o que eu fiz até aqui? Deu sim. Sim? Feito isso, pessoal, feito isso, né? O que a gente precisa fazer? Feito isso, a gente precisa achar os polos dessa equação em malha fechada, né? Então, olha só, é um sistema do segundo grau, a gente pode fazer aqui o nosso Bhaskara, né? Então, olha só, o meu delta vai ser 4,2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 72. Então, o meu delta aqui, ó, vai ser, vamos lá aqui, ó, 4,2 ao quadrado dá 17,64. 17,64, né? Menos 4 vezes 72. 4 vezes 72, 288. 288. Então, o meu delta aqui, ó, vai ser... Meu delta aqui vai ser 288 menos 17,64. Vai ser aqui, ó, 270 menos 270, foi quanto? 30 e quanto? 36. Menos 270,36. Né? Ah, LP, eu vou ter que achar a raiz negativa, né? Não existe raiz de número negativo. Mas na definição de número imaginário, né? A gente fala que o menos 1, ele é igual, ó, J ao quadrado. Então, eu posso substituir menos 1 por J ao quadrado. Então, esse daqui é o meu delta, né? Vamos lá, ó, calcular o nosso S. Então, os nossos polos, né, S1 e 2, ele é menos B, menos 4,2, mais ou menos raiz de delta, né? O meu delta aqui é 270,36 J quadrado, que divide 2 vezes A, 2 vezes 1, né? Então, ó, o meu S12, ele vai ser, vamos ver aqui, ó, quanto que é a raiz disso? 16,44. Então, ó, é menos 4,2, mais ou menos 16,44. A raiz de J quadrada é J, né? Dividido por 2. Então, ó, as minhas raízes S1 e 2... As minhas raízes S1 e 2 é, então, ó, 4,2 que divide 2 dá menos 2
8,1, né? 16,44 que divide 2 dá 8,22. Então, ó, é menos 2,1 mais ou menos 8,22J, né? Então, ó, esses são os meus polos, né? Dessa minha função de transferência em malha fechada. Vamos representar eles aqui, ó, no semiplano de Laplace. Então, quando a gente pega aqui, ó, no semiplano de Laplace, né? A gente tem aqui, ó, eixo imaginário e o eixo real, né? Então, olha só, pessoal. O meu polo 1, ó, a parte negativa dele é menos 2,1, né? E a parte positiva dele, ó, é mais 8,22J, né? Então, ó, aqui, ó, tá o meu polo. O meu outro polo, ó, a parte real dele é menos 2,1 e a parte imaginária dele é menos 8,22J, né? Então, olha só, pessoal. Este sistema que eu mostrei para vocês, ele é estável ou instável? Estável. Estável, né? Por que ele é estável? Porque os polos dele estão do lado esquerdo. Porque todos os polos deles estão do lado esquerdo. Basta um polo do lado direito para estabilidade ir para casa do chapéu. Tá? Então, pessoal, esse é o primeiro modo da gente... Esse é o primeiro, tá? Modo da gente ver estabilidade do sistema. ALP. E se por um acaso, né? E se por um acaso o meu sistema, né? Quando eu calcular a função de, quando eu calcular a malha fechada, né? A função de transferência em malha fechada, se for sistema de primeira ordem, eu sei achar o polo. Se for de segunda ordem, eu sei. Mas de 3 para cima, a gente não consegue, né, pessoal? A gente tem algumas técnicas aí, mas a gente não consegue, tá? Pessoal, para sistemas, tá? Maiores que 3, depois que a gente calcula a malha fechada, a gente é obrigatoriamente, a gente é obrigado a apelar para um software, né? Então, por exemplo, olha só, esse sistema aqui, ó, esse meu sistema aqui, tá? Essa daqui, ó, é a minha equação em malha fechada, tá? É a minha equação de polos em malha fechada, né? É um sistema de quinta ordem, tá, pessoal? É um sistema de quinta ordem. A gente vai ter uma aula prática só para trabalhar MATLAB, tá, pessoal? Isso aqui ainda vou ensinar vocês, tá? Então, olha só, ele é um sistema de quinta ordem. Sendo um sistema de quinta ordem, né? A gente não consegue achar os 5 polos deles. A gente recorre ao software. Como que eu faço isso no MATLAB, pessoal? Eu declaro um vetor P com todos os índices, ó. Então, 1, 5, 5 a quinta, menos 10, essa é a quarta, mais 40, esse é o cubo, menos 70, S quadrado, mais 39S, né? Mais 0, que é o meu termo independente. A gente coloca, ó, raízes de P e ele me dá todas essas raízes. Aí, pessoal, analisando essas raízes aqui, este sistema, ele é estável ou instável? Instável? Instável, né? Ó, ele tem, ele tem, na verdade, ele tem todas do lado direito, né? Mas basta uma com parte real positiva, tá? Basta uma para a gente já concluir que ele é instável, tá? Mas olha só, pessoal. Né? Então, por exemplo, ó, outro sistema aqui, ó, pessoal. A gente tem esse sistema aqui, ó, né? Ó, 0 eu represento por bolinha, tá? E polo eu represento por x. Esse sistema aqui, ele é estável ou instável? Instável? Instável, né? Por que ele é instável? Ele tem um polo aqui do meu lado direito, né? Tendo um polo do meu lado direito, acabou. Ele é estável,
Vamos lá, pessoal. Olha só. Então, LP, eu não sei se vocês lembram, tá? Mas lá na primeira aula, quando eu dei um histórico de teoria de controle, eu falei que as teorias de estabilidade, né? Elas derivam da década de 30 e 40, né? Na década de 30 e 40, a gente não tinha software para achar as raízes para a gente, né? Como que se fazia nessa época? A LP, você vai ensinar para mim um negócio que se fazia na década de 40. E hoje tem o software que faz. Para quê? Tá? Calma, que esse método, além de descobrir se o sistema é estável ou não estável, a gente consegue descobrir um controlador que torne ele estável, tá bom? Um controlador K que torne ele estável. Então, primeiro eu vou ensinar vocês a como que a gente analisa se o sistema é estável ou instável, tá? Feito isso, eu vou ensinar esse mesmo método, ele é utilizado até hoje para cálculo de controlador, tá? Então, o primeiro controlador que a gente vai aprender a calcular é o controlador de estabilidade, tá? É um controlador que transforma um sistema instável em estável. Mas vamos lá, pessoal. Que sistema é esse, tá? Então, vamos começar, pessoal, falando só. O teorema de estabilidade em sistemas realimentados, tá? Um sistema SISO. O que é um sistema SISO? É um sistema single input, single output. Uma entrada e uma saída, tá? Com função de transferência própria, GS, tá? Ele é bibo estável, tá? Então a gente chama os sistemas estáveis de bibo, tá? C e somente C, todos os polos G de S têm parte real negativa ou equivalente pertencente ao semiplano S esquerdo, tá? Então, ó, em geral, para analisar a estabilidade do sistema, a gente analisa as raízes do polinômio do denominador. Neste contexto, pessoal, quando tem um polinômio de segundo ou primeiro grau, o cálculo da raiz é simples, né? Entretanto, quando o grau do polinômio aumenta, a gente vai ficando cada vez mais dificuldade em encontrar as raízes dele, tá? Pensando nessa estabilização, nessa situação, tá? Dois cientistas, Hult e Hurwitz, e sim, são esses os nomes, eu detesto ficar falando esses nomes, Hult e Hurwitz, tá? Criaram uma ferramenta muito importante na análise da estabilidade do sistema, tá? Pessoal, onde a gente não é preciso calcular as raízes do polinômio característico, tá? E essa ferramenta, tá? Além dela analisar se o sistema é estável ou instável, ela também, tá? Serve para a gente calcular o controlador de estabilidade. Mas vamos chegar lá. Então, primeiro, vamos aprender um pouquinho sobre a ferramenta K. Sobre a ferramenta de... Então, ó, análise de estabilidade do método Hult-Hurwitz, tá? Então, olha só, pessoal. O critério de estabilidade de Hult-Hurwitz, tá? Ele é um método sistemático para fornecer as informações necessárias sobre a estabilidade de um sistema, tá? Para sua aplicação, é necessário obter a função de transferência em malha fechada do sistema, tá? Então, de qualquer forma, a gente tem que achar a função de transferência em malha fechada, tá? Pois utiliza-se o polinômio do denominador no procedimento. Então, ó, considere, tá, que essa é a função de transferência em malha fechada de um sistema de quarta ordem, tá? Então, olha só. Eu calculei, né, o sistema, a função de transferência em malha fechada, e achei esse polinômio aqui de quarta ordem. Tá? Então vamos lá. Como que funciona o método do Hult-Hurwitz? Tá? A gente vai fazer, pessoal, 3 análises. Tá? Olha só, qual análise? A primeira análise, a gente vai ver se algum coeficiente do denominador é negativo ou nulo. Tá? Então a gente vai analisar, ó, todos os coeficientes, A4, A3, A2, A1, A0. Tá? Se de todos os coeficientes tiver um negativo ou nulo, a gente já pode falar de cara que o sistema é instável. Tá? Então, por exemplo, ó, nesse exemplo aqui, pessoal, eu tenho, ó, coeficiente negativo, né, ó, e coeficiente nulo aqui.
só de bater a cara e eu achei coeficiente negativo ou coeficiente nulo, eu já posso falar que o meu sistema é instável, tá? Se todos forem positivos, aí eu não posso falar nada. Aí a gente, ó, se todos os coeficientes forem positivos e não nulos, tá? Aí o meu sistema pode ou não ser estável, tá? Para a gente descobrir se o sistema é ou não estável, a gente vai criar o método de Routh-Hurwitz. ALP, como que é o método de Routh-Hurwitz, tá? Inicialmente, a gente vai criar uma tabela, tá? Com os coeficientes da função de transferência em malha fechada. Então, olha só, pessoal. Se o meu sistema é de grau 4, ó, eu vou criar uma tabela S4, S3, S2, S1 até o S0, tá? Se for de grau 5, S5, S3, S2, S1 até o meu grau 0. E a gente vai distribuir nas duas primeiras linhas os coeficientes, tá? Então, esse é o primeiro passo do Routh-Hurwitz. ALP, difícil. Calma aí que vocês já vão ver que não é tão difícil assim não, tá? É bem simples. Então, olha só, pessoal. E a gente vai completar essa tabela da seguinte forma. Olha só. Para a gente achar esse termo B1 aqui, ó. Você consegue ver que em cima de B1 eu tenho um quadrado aqui, ó. Com 4 casas, né? É sempre, ó, esta casa menos essa sobre essa vezes essa, né? Então a gente faz, ó, esta casa menos essa vezes essa sobre essa vezes essa. Então a gente faz um quadrado aqui, ó, essa menos essa divide essa vezes essa. A gente faz isso, ó, para preencher toda a tabela, tá? A LP não entendi nada. Calma aí que vocês já vão ver que não é difícil, tá? Quando eu for pro exemplo aqui, vocês vão ver que é bem tranquilo. E eu preencho toda a tabela, tá? Olha só, pessoal. E aí eu vou analisar a minha primeira coluna, tá? Se a minha primeira coluna for composta só por termos positivos, o meu sistema é estável, tá? Se na minha primeira coluna aqui eu achar um termo negativo, eu posso falar que o meu sistema é instável. A LP não entende nada. Então vamos lá, ó. Deixa eu mandar aqui para vocês, ó. O link dessa aula aqui de estabilidade. Vou mandar lá no Zipzop. Esse daqui, ó. Deixa eu colocar o título aqui como estabilidade do sistema. Então vamos lá. Olha só, pessoal. Por exemplo, né? Como que eu analiso a estabilidade, ó? Essa daqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Então vamos lá. Vou pôr aqui a minha equação, ó. Olha só, esse meu primeiro sistema aqui. Tá? Pessoal, esse sistema aqui, eu preciso dizer que ele é estável ou instável, tá? Então, olha só. Só de bater o olho para ele, eu falo que ele é instável. Alguém sabe me falar o porquê? Hein, pessoal? Por que ele é instável? Por conta desse menos zero, P? Isso mesmo, tá? Ó. Essa daqui é a minha equação em malha fechada, tá? Ó. Aí, como tem um coeficiente
coeficiente negativo. Coeficiente tem acento, pessoal? Fiquei na dúvida aqui agora. Acho que não. Tem. Não tem, Acho não. que não, né? Acho que tá em cima ali. Tem esse aqui mesmo. É. Ó, coeficiente negativo. Tá? Como ele tem o coeficiente negativo, eu já posso afirmar de cara que esse sistema é instável. Opa. Instável. Tá? Então, beleza. Esse sistema é instável. Mas se for... Ó, e se for esse sistema aqui, ó? Pessoal, esse sistema aqui, ele tem algum coeficiente negativo? Não, né? Nenhum. Então, a gente não pode falar nada. Quando esse sistema não tem nada negativo, eu não posso falar nada sobre que eu não posso garantir que ele é instável, tá? A gente tem que aplicar o método de Routh-Hurwitz. ALP, como que funciona esse método aí, ó? Então, ó, é S4, né, ó? Então eu venho aqui, ó, e eu vou montar uma tabela aqui, ó. Na minha tabela eu vou colocar aqui, ó. S à quarta, S ao cubo, S ao quadrado, S à primeira, S a zero, tá? Eu vou montar aqui uma tabela, ó. E olha aqui, na minha primeira linha, eu vou montar aqui. Tá? Na minha primeira linha, eu vou colocar os coeficientes, tá? Então, olha só, o coeficiente de S4 é 1. E aí eu venho para a linha de baixo, ó. O meu coeficiente de S ao cubo é 2. Eu volto para a próxima linha para colocar o próximo coeficiente, ó, 3. Aí eu venho aqui, ó, o próximo coeficiente é 4, eu coloco na linha de baixo. Oi? A tela do servidor deu uma congelada. Agora voltou ao normal. Voltou? Então eu vou fazer de novo, ó. Vamos lá, ó. Até eu montar a tabela, vocês estavam acompanhando comigo? Sim. Sim? Então, olha só. Agora eu tenho que distribuir os coeficientes nas duas primeiras linhas. Sempre de que forma? Ó? Linha de cima, linha de baixo, linha de cima, linha de baixo, linha de cima, linha de baixo. Né? Então, olha só. Eu vou distribuir aqui. Ó. O primeiro coeficiente é 1. O próximo é 2, vai para a linha de baixo. Volto aqui, ó, 3. O próximo é 4, linha de baixo. O próximo aqui é 1. Né? Como eu não tenho próximo, eu vou completar aqui com 0. Tá? Então, olha só, pessoal. Eu tenho que encher aqui, ó, a minha primeira coluna, tá? Para fazer a análise da estabilidade dele. Então, olha só, pessoal. A minha primeira linha aqui, ó, tá? Que ele chama aqui, ó, de B1. Como que eu calculo o meu B1? Então, olha só, eu tenho... Todo mundo consegue ver que eu tenho um quadrado em cima de B1, né? Então, a gente faz o seguinte, ó, pessoal. Eu venho aqui do meu quadrado e eu vou rodar ele em sentido anti-horário, tá? Então, é sempre assim, ó. Esse daqui, 3, menos esse que divide esse, então 3 menos meio, vezes esse aqui de baixo, vezes 4. Então, pessoal, quando a gente faz essa resposta aqui, né, ó, meio vezes 4 dá 2, 3 menos 2, o meu B aqui, ó, vale 1, né? Eu quero achar aqui, ó, o meu B2, né? Ó, eu tenho um quadrado em cima de B2, né? E eu vou rodar ele sempre no sentido anti-horário. Então, é 1 menos esse que divide esse, 3 quartos, vezes esse daqui, vezes 0, né? 3 quartos vezes 0 é 1, é 0, 1 menos 0,
dá 1. Então aqui, ó, o meu B2 também vale 1. A LP, esse daqui, ó, que a gente chama de B3. Ó, o B3 não tem um quadrado em cima dele. Se ele já não tem um quadrado em cima dele, vale 0. Nem preciso calcular ele, tá? Mas a gente sempre vai precisar calcular as duas primeiras colunas, tá, pessoal? A terceira nunca vai ser sempre 0. Pode completar ele aqui com 0 já, ó. Não tem nenhum quadrado em cima dele, completa com 0. Né? Bom, eu vou achar agora, ó, né, a minha próxima linha, que eu vou chamar aqui, ó, de C1. Então, olha só, eu tenho um quadrado em cima de C1, né, ó. Esse quadrado, 4, 2, 1, 1. Então, a gente vai fazer sempre rodar o quadrado, ó, no sentido anti-horário. Então, ele é 4 menos 2, que divide 1, vezes 1, né? Ó, 2 que divide 1 vezes 1 dá 2. 4 menos 2 aqui dá 2. Então, o meu C1 vale 2, né? Vamos calcular o nosso C2 aqui, ó. Nosso C2. Então, o nosso C1, o nosso C2 aqui, ó, vai ser, né, ó. Vou analisar aqui, ó. Eu tenho esse quadrado em cima de C2, então vai ser 0 menos 4 que divide 1 vezes 0. Dá 0. Então, meu C2 aqui dá 0, né? Aqui eu nem tenho um quadrado em cima dele, 0. Preciso calcular agora, ó, a minha D1. Né, ó. Eu tenho um quadrado em cima de D1. Vamos calcular a nossa D1 aqui, ó. Então, a nossa D1 vai ser, ó, o quadrado que está em cima dele em ordem anti-horária. 1 menos meio vezes 0, né? Que vai dar 1 menos 0, que dá 1. Então, a minha D1 aqui deu 1. Então, pessoal, eu preciso preencher a minha primeira linha, a minha primeira coluna. Eu preenchi a minha primeira coluna, eu venho aqui e analiso ela, ó. Quando a gente analisa todos os itens da minha primeira coluna, tá? Se todos eles forem positivos, o que é o caso aqui, eu posso falar que esse sistema ele é estável, tá? Se eu tiver um negativo, basta um negativo aqui para falar que o meu sistema é instável. Pessoal, fazendo o exemplo aqui, deu para entender melhor? Felipe, eu só não entendi lá no S4 e no S3. O 3 e 1, o 4 e o 0. Então vamos lá. Como que, ó, o que está de preto são os meus coeficientes, né? Então, nesses pretos aí mesmo que eu não entendi, ó. Ó, a gente vai distribuir os coeficientes nas duas primeiras linhas, tá? De que forma, ó? Qual que é o meu primeiro coeficiente aqui, ó? Que está no S4? É 1. É 1. Coloco aqui. Ah, Na linha de baixo, eu vou colocar qual que é o meu próximo coeficiente? o 2. Eu vou distribuir só nas duas primeiras linhas. Então eu volto para a linha de cima. Coloco qual que é o meu próximo coeficiente? Ah, entendi, é o 3. Aí eu vou colocar o próximo na de baixo. Qual que é o próximo? 4. Aí eu volto para de cima. Qual que é o 1 qual que é não tem nada depois. Isso. Como não tem nada depois do 1, eu completo com 0. Entendi. Eu não estava entendendo essa ordem aí, agora eu entendi. Obrigado. Então vamos lá, pessoal. Ó. Vou botar um exemplo para vocês colocar aqui e já eu corrijo. Né? Então vamos lá, ó. Eu tenho esse sistema aqui, ó. Essa é a função em malha. Essa aqui é a função de transferência, né? Calculei a minha função de transferência em malha fechada, que deu essa aqui de baixo. Dada a função de transferência em malha fechada, calcula para mim se o sistema é estável ou instável.
LP, Oi. se o senhor puder dar um zoom aí, que eu não tô vendo muito direito os números. Dou sim. Agora melhorou? Melhorou. Então, ó, eu vou dar 5 minutinhos pra vocês fazerem enquanto eu pego uma água, aí eu corrijo. Faz uma cerveja lá, LP, pra nós. Ó, Vinícius, a cerveja aqui, ó. Isso é sacanagem. Tá louco.
Posso corrigir já, pessoal? Uma coisa de LP. Então vamos lá, ó. Então a primeira coisa que a gente tem que montar a tabela de root, né? Então vamos lá, ó. Vamos montar aqui a tabela de root. Então, ó, o sistema S é ao cubo, né? Então eu venho aqui e coloco, ó, S cubo, S quadrado, S a primeira, S a zero. Ó, e vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui que distribui os coeficientes nas duas primeiras linhas, ó. Então a gente vem aqui e distribui. Vai ficar da seguinte forma, ó. 1 aqui, né? 10, 31, 10, 30, né? Então vamos lá. Olha só, pessoal. Ah, LP, distribui aqui? Não precisa, né? Ó, não tem, eu já distribuí todos. Não precisa, né? Então, ó, o primeiro que a gente vai construir, ó, é o meu B1, né? Então, o meu B1 aqui, ó, eu vou rodar o quadrado dele no sentido anti-horário. Então, vai ser 31 menos 1 sobre 10 vezes 10.030, tá? Quando a gente faz isso daqui, pessoal, fica assim, ó, menos 720, tá? Menos 720, né? Vamos calcular o nosso B2, pessoal. B2 tem um quadrado completo em cima dele? Tem ou não tem? Não. Então eu posso vir aqui e completar com 0. Né? Pode ver aquela conta ali, não dá menos 72, não? Ah, é, menos 72, peraí, isso mesmo. Menos 72. O LPI, outra, não era para fazer ali da letra A no vez de ser da letra B ou tanto faz? Não, ó, a letra A é em malha aberta. O primeiro passo é a gente achar em malha fechada, né? Lembra que eu falei para você? Pra gente achar a estabilidade do sistema, Fechada, né? isso, primeiro passo. Aí eu falei assim, ó, deu a malha aberta, já deu aqui em malha fechada. Tá? Então, o próximo que a gente vai calcular é o meu C1. Né? Então, eu tenho um quadrado aqui em cima de C1, ó. Então, o meu C1 aqui vai ser, ó, 10.030 menos 10 sobre menos 72 vezes 0. Isso aqui dá 1.030. Então, o meu C1 vale 1.030. Pessoal, aí eu vou analisar a minha primeira linha, tá? Minha primeira coluna. Quando eu analiso a minha primeira coluna, eu tenho algum número negativo nela? Tem sim. Tem, né? Eu tenho aqui o meu menos 72. Então, o meu menos 72, eu posso falar aqui, ó, que o meu sistema, ele é instável, tá? Por que ele é instável? Porque eu tenho um número negativo na primeira coluna da tabela de Routh-Hurwitz, tá? Não só isso, pessoal, olha só. Na minha primeira coluna, cada vez que eu tenho uma troca de sinal nela, significa um polo no meu lado direito, tá? Então, olha só, pessoal, de 1 para 10, positivo para positivo, teve troca de sinal? 1 mais 1 para mais 10, teve troca de sinal? Não. Não, né? Então vamos lá. De mais 10 para menos 72, teve troca de sinal? Aí teve. Tive uma troca de sinal na primeira tabela, um polo do lado direito, né? Da primeira coluna. De menos 72 para mais 1030, teve troca de sinal? Teve. Se eu tive mais uma troca de sinal, mais um polo, né? Então esse sistema aqui, ó, ele tem dois polos no semiplano direito de Laplace.
Pessoal, querem fazer mais um para treinar? Manda aí. Então vamos lá, ó. Ó, esse aqui é da prova de 2018, ó. Eu já dei, tá, pessoal? Só o polinômio. Já dei em malha fechada, tá? Já dei o polinômio do denominador só, tudo bonitinho. Pedi para vocês verem para mim se esse sistema é estável ou instável em malha fechada.
Pessoal, posso corrigir? Acho que pode ser. Então vamos lá, ó. Então a gente tem aqui, ó, S a quarta, né? S ao cubo, S ao quadrado, S a primeira e S a zero. Vamos lá. Aí a gente vem aqui, ó. Então vamos lá, ó. Eu tenho que distribuir nas duas primeiras linhas, ó. Então 2, 5, 5, 2, 1, completa aqui com 0, né? Então, ó, primeiro eu vou... Oi, Vinícius. Perguntando Nada não. Acho que eu... Então vamos lá. Para calcular o B1, né? Eu tenho um quadrado em cima dele, ó. Então o meu B1, ele vai ser 5 menos 2, que divide 5 vezes 5, né? Então, ó, 2 que divide 5 vezes 2. Então vai ficar aqui, ó, 5 menos 4 quinto dá 1. Não, desculpa. 5 menos 4 quintos dá aqui, ó, dá 21 quintos. Então, meu B aqui dá 21 quintos. Vamos colocar em decimal, que é mais fácil, né? Então vai ser aqui, ó, 21 que divide 5 dá 4,2, né? O B2 aqui, ó, o meu B2, ele vai ser 1 menos 5 meio vezes 0, que dá 1. 4,2, 1. Esse daqui eu não tenho um quadrado em cima dele, completo com 0, né? Vamos lá, o meu próximo, vou calcular aqui o meu C1, né? Então, o meu C1 aqui, ó, ele vai ser esse quadrado aqui, né, ó, 2 menos 5 que divide 4,2 vezes 1. Então, vai ser, ó... Oi, LP. Oi, 2 menos... O B1 do senhor deu positivo, é positivo mesmo, porque o meu deu negativo. Pera aí, deixa eu ver. 5, então pera aí, vamos lá. Meu B1, ó. Mas é positivo sim, ó. Quer ver, ó? Vamos lá, vou até montar aqui desde o começo, ó. Então ele é 5 menos 2 que divide 5. Opa. Então, ele é 5 menos 2 que divide 5, né? Vezes 2. Tá, na verdade dá 0,8, ó. 5 menos 2 quintos vezes 2 dá 0,8. Mas é positivo sim. Olha, eu acho que é esse 0,8 menos 5. Que dá menos 4, Não, ó. tá Esse menos esse que divide esse vezes esse. Eu tô viajando, tá certo. Deu aqui, ó, 0,8, né? Vamos lá, aqui, ó, 0,8. Então aqui, ó, vai ser 2 aqui 0,8. Então vai ser 2. Vamos lá. Então aqui, ó, 2 menos, abre parênteses, né? 5 que divide 0,8, isso daqui, vezes 1. É menos, não mais. É 6,25. Ó, 2 menos
parênteses. 5 que divide 0,8, né? Vezes 1. Não é 58. Ô, carambolas. 2 menos. 2 menos. Dá 4,25, LP. Dá 4,25, né? Ó, então vamos lá. 5 que divide 0,8 vezes 1 dá menos 4,25? Ou mais 4,25? Menos, porque 5,8 dá 6 positivo. É isso mesmo. Então, ó, menos 4,25. Então, aqui deu menos 4,25. Pessoal, se eu pergunto se é estável ou instável, pode parar aqui, tá? Por que pode parar aqui? Basta ter um negativo para o sistema ser instável. Agora, se eu pedir no exercício, né? Caso for estável, quantos polos eu tenho do lado direito? Aí a gente precisa continuar, tá? Porque eu preciso falar quantos polos eu tenho do meu lado direito. Ó. Desse lado aqui, ó, vai ser 0, 0. Aqui também vai dar 0, né? Vamos calcular o nosso D1 aqui, ó. O nosso D1 vai ser 1, porque isso daqui dividido por isso aqui vezes 0 vai ser 1. Então, ó, pessoal, além de ser instável, quantos polos ele tem no lado direito? Hein? Um polo. 2 polos, né? Cada mudança de sinal, ó, daqui para cá eu tenho uma mudança, daqui para cá eu tenho outra. Aqui, então ele tem 2 polos no plano direito de Laplace. Mas olha aqui, pessoal. Ó, esse sistema é instável, esse sistema é instável, tá? Então, o diagrama de Ruth, tá? A tabela de Ruth, ela não serve só para isso, tá? Olha só, pessoal, existe um controlador K que eu posso adicionar no meu sistema, tá? Que torna esse sistema instável e estável, tá? Qual que é o valor do controlador ganho K que eu coloco no meu sistema que torna ele estável, tá? Isso daqui eu explico na sexta. Tá? Então, ALP, o método de Ruth, né? Ruth-Hertz, hoje em dia ele está obsoleto para ver se o sistema é instável ou estável, né? Porque hoje em dia a gente tem muitos softwares que fazem isso. Então, a partir do ponto que ele está obsoleto para esse lado, tá? Ele ainda é muito útil para a gente achar, ó, o valor de K que torna esse sistema estável. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, beleza, então. Então, até sexta. Pessoal, obrigado por vir aqui no sábado, viu? Realmente. Valeu mesmo. Falou pra vocês aí. Falou. Falou, galera. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.